Eu fiz basicamente a diferença entre os sabores, sendo o salgado voltado para uma cor mais quente, que geralmente os fast foods usam vermelho e laranja. E na parte do doce, eu usei o roxo, que é a cor do algodão doce da foto. Então, posso comentar? Pode. Beleza. Não, o Andrei foi sucinto aí, foi rápido, foi ligeiro, né? Então também vou tentar ser rápido e ligeiro aí, né, para a gente abrir espaço aí para a galera. Então, Andrei, primeiro, muito interessante a composição. O que me chamou mais atenção foi a composição aí que você fez dos retângulos, né, do retângulo dentro do quadrado e da figura, né, que você escolheu para colocar. Um outro detalhe interessante, que depois você pode fazer como um teste, essa, essa borda que você fez aí, que em cima ela é mais clara, está com vermelho ou laranja, em cima é escuro, indo para o azul ou para o roxo, se você inverter ela num outro, né, deixar uma cor diferente, vai dar a impressão de que um está em alto relevo e o outro está em baixo relevo, né? Isso é, um, é uma percepção visual que a gente tem, né? É assim que eles fazem esses botões de internet e tal, só mexendo com essa questão da cor, né? Colocando uma cor mais clara em cima e a escura embaixo, né? E invertendo. Então, talvez, se você colocar aí em forma de L, esse, essa parte escura, ou seja, na base, na lateral e na outra em cima e também na lateral, isso fica muito interessante. Aí dá a sensação de alto e baixo relevo. Agora, uma outra coisa, uma outra observação fora a composição que ficou muito legal, eu acho que você pode também, de repente, brincar com a escala das coisas, né? Quando eu olhei para essa imagem aí do doce, eu tive a impressão de ver uma árvore primeiro, e depois eu saquei que era o algodão doce, né? Mas se fosse uma pessoa segurando uma árvore, por exemplo, ou um outro elemento que fosse muito maior que a mão, mas que estivesse ali sendo segurado, isso dá a impressão de surreal, né, de surrealismo, né? E o seu trabalho aí ele tem um pouco disso, quando você coloca aí fica parecendo uma janela, né, dentro para as nuvens e tal. Então isso tem uma pegada de surreal no seu trabalho. Então se você trabalhar com essa questão das escalas também, fica uma dica aí para o seu trabalho, de repente fazer algo de trabalhar com as escalas dos objetos, ou seja, mentir nessas escalas, né? Algo que poderia ser muito grande, ser muito pequeno e vice-versa. Porque essa pegada aí que você deu é uma mistura de psicodelismo com surrealismo, eu achei muito interessante. Parabéns aí, muito obrigado. Boa noite, Andrei. Tudo bom? Concordo com o professor Amaro. Eu acho que o que eu mais gostei também foi o lance da composição, que eu acho que é um recurso primordial quando você tem elementos que são diferenciados e você precisa, de alguma maneira, organizar isso visualmente num conjunto, mesmo que separadamente. Eu acho que o elemento retângulo aqui e o gradiente, em ambos os casos, facilitou muito essa unidade visual, né? Você conseguiu criar um sistema, mesmo fazendo esse contraponto dos opostos, né? Mas tem um estilo, tem uma unidade visual que harmoniza nos dois momentos, nas duas propostas. Achei muito interessante essa coisa da moldura, como ela entra e sai aqui, sobretudo nessa área aqui das nuvens. Eu gostei tanto que eu achei que você poderia ter feito também aqui no lado do salgado, né? Talvez não cortar aqui o prato, talvez esse prato poderia entrar aqui, mesmo que mais leve, né? Uma transparência mais leve, mas manter esse recurso que eu achei muito interessante, como a moldura ela ultrapassa a própria nuvem e gera essa profundidade de campo, essa superposição de planos, muito legal, né? Considero também, como o professor Amaro falou, a questão da escala, eu acho que poderia reforçar ainda mais o sentido, no caso, se você aumentasse um pouquinho os elementos, só pouca coisa, né, para valorizar visualmente cada um deles e até poder estabelecer uma relação de equilíbrio, né? Porque num caso você apoiou na base e no outro está centralizado, mas nada que tire o mérito da tua proposta, né? Conceito muito bem abordado, duas propostas bem autoexplicativas, parabéns pelo trabalho. Bom, então, na verdade, nesse trabalho aí do paladar eu dei uma piradinha. Até o Amaro tinha comentado que estava meio
fora do que eu costumo apresentar. Mas é porque eu, tipo, tentei pensar na questão do paladar com a questão mesmo de ser algo prazeroso e, de repente, algo que não dá tanto prazer assim, mas depois até fiquei pensando que tem gente que sente prazer com a dor, né? Então, não sei. Mas eu tentei pensar em coisas não muito óbvias, assim, sair um pouco da questão, tipo, da comida mesmo em si. Porque, por exemplo, o ato de me alimentar eu acho muito prazeroso, tipo, modifica meu humor, inclusive. Só que aí eu tentei sair um pouco disso, e aí eu coloquei uma imagem como se, e com esse efeito, assim, tipo, parecendo, tipo, vísceras, né, e tal, e aí a língua pregada com a ideia de repente, cacos de vidro também. Então, seria essa representação de uma forma assim da dor mesmo, de algo que não fosse tão prazeroso. E no prazer eu tentei seguir tipo mais ou menos uma mesma ideia de cor e tal, mas tentei pensar que seria prazeroso comer um pedacinho do céu. Então, fiquei viajando em coisas que a gente não pode sentir com o paladar, mas que de repente a gente poderia ser interessante, assim. Às vezes uma nuvem pode ter um frescor, pode ter muita água, enfim. Fiquei pirando em cima disso, mas é porque esse do paladar foi bem piração mesmo. Mas é isso. Então, assim, foi uma coisa só que eu tentei representar. Foi um pouco difícil de representar, na verdade, porque às vezes é difícil representar algo que não tá, que a gente não está acostumado, né, a ver no dia a dia. Mas o resultado foi esse, e aí chegou uma hora que eu achei que estava ok, e aí eu resolvi mandar e compartilhar com vocês. Aí deixo para vocês fazerem as críticas para eu poder melhorar no próximo. Você quer que eu comece, Amaro? Pode ir, a gente vai alternando. Beleza. Boa noite, Emanuela, tudo bom? Tudo bem, Noel? Bom, hoje eu acho que a minha, digamos, valoração não vai ser muito boa, no sentido de que eu gosto da parte, não, gosto da parte gráfica, você sempre nos surpreende com boas abordagens gráficas, mas quando a gente pensa em paladar, a gente tem que pensar obrigatoriamente em sabor, em sabores, né? Variedade de sabores. Uhum, Essa é a sensação do paladar, não é outra, não tem, a gente não tem como fugir disso. E uhum, pensando nessa, digamos, pensando nesse conceito, eu poderia, no primeiro momento, essa do prazer das nuvens, digamos que se a gente faz uma viagem simbólica, meio semiótica, eu até poderia entender essa questão do frescor, né? Mas o frescor uhum, como sensação, mas não uhum, consigo especificar o sabor em específico. Já no segundo momento, realmente, é uma proposta que foge muito da curva do paladar, uhum. a gente vai para outro campo. Eu queria só falar porque, na verdade, nesse trabalho eu lembrei muito de uma apresentação, até de uma amiga artista, que ela fez uma apresentação no Ducina, e uma das propostas dela era comer coisas diferentes. Então ela passou acho que um mês comendo tudo que ela via. E ela comeu tudo mesmo. Tipo assim, ela comeu folha, ela comeu terra, ela comeu, enfim. E era tipo dentro de um trabalho assim contemporâneo e tal. E aí, por algum motivo, eu lembrei disso, e aí a ideia era também tentar fazer com que o paladar, as pessoas conseguissem despertar essa ideia, né, do gosto das coisas, mesmo sendo coisas que a gente nunca comeu na vida, entendeu? Mas eu entendo que foi tipo, meio uma piração, mas aí eu me arrisquei mesmo. Se a gente dá uma de português aqui, coitado dos portugueses, né? Se a gente pegar o pé da letra, essa segunda proposta que você fez, digamos que tem grandes chances da pessoa perder o paladar com esse prego na língua. Então, Mas, mas a ideia era essa mesmo, é como se fosse uma coisa, tipo assim, digamos, não, não prazerosa, entendeu? não, digamos que longe de valorizar o que seria o bom sabor de algum alimento, de algum
né? A gente estaria indo para o outro lado. Esse é, Uhum. digamos, o único porém que eu acho que nesses casos, nessas duas propostas, eu acho que a abordagem conceitual do sentido, ela ficou um pouco longe, né? Uhum. De fazer essa associação. Mesmo a gente que está dentro do contexto do trabalho acadêmico, que a gente sabe de que se trata, é difícil, Uhum. digamos, decodificar isso. Imagina se você mostrar para alguém que não está por dentro da nossa história do projeto, né? Então, Uhum. digamos que esse é o meu pensamento. Eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa que vai consumir a mensagem, se realmente fica claro, se a gente está sendo direto com a nossa comunicação. Se isso não Uhum. se estabelecer dessa maneira, é porque algum ruído no sistema tem, certo? Uhum. Por isso que eu Sim. te falei inicialmente, eu gostei muito da proposta gráfica, da maneira do traço, do recurso desses nervos que você utilizou tanto na pele da primeira modelo quanto no segundo. Tem toda uma estética bem legal, né, que unifica os dois momentos, mas conceitualmente, se tratando do tema em específico, eu acho que ficou um pouco longe, viu? Não, beleza. É porque eu pensei, no fim, eu falei, ah, vou arriscar, mas eu sabia que ia ser meio bizarro, mas é porque era isso mesmo, tinha pensado bem nessa questão de coisas impossíveis de da gente saber o paladar, pelo menos, né? Tipo, a gente nunca vai saber o que que é comer caco de vidro e comer prego, por exemplo. Assim como também nunca vai saber o que que é comer um pedaço do céu e nem uma nuvem. Então, era essa viagem aí. Mas obrigada, eu super entendo o que você colocou. Boa noite. Boa noite. É como vocês se estenderam muito. Eu vou tentar ser rápido, né, para a gente abrir espaço para todo mundo, tentar fazer com todo mundo que está aí. Mas, assim, eu acho, quando eu falei que está bem diferente, eu falei de uma forma positiva, porque eu vejo nesse segundo trabalho seu aí algo que já começa a se perder no sentido do figurativo, e eu acho isso super importante. Se você tira o prego dessa imagem, né, você começa a querer tentar entender o que são essas formas, né? E eu acho isso super interessante. E eu acho que, assim, para um próximo, talvez até para o último, né, que vai ser a questão da visão, você abandonar de vez mesmo a questão do que é figurativo e tentar viajar mesmo, porque eu tô sentindo essa proposta que você está querendo evoluir, né? E como você vem da arquitetura, é tudo muito ali tem o rigor da lei, dos cálculos, da linha, né? E obviamente que Uhum. tem uma série de abordagens subjetivas e tal, mas assim, mas quando a gente coloca no papel, o abstrato não é tão. Porque o design e a arte tem uma linha mais tênue do que propriamente, digamos assim, a arquitetura e a arte, digamos assim, quando a gente está falando de pintura ou de uma expressão gráfica, né? Eu não estou dizendo, por Uhum. exemplo, que a arquitetura não é arte, não é isso que eu estou dizendo, né? Até Uhum. porque o Niemeyer, quando vivo, era considerado o maior artista da história da humanidade vivo, né? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, de que você busca. Quando eu olho para essa segunda figura aqui, eu não sei se é carne, se é parede, então eu acho isso interessante, talvez, como forma de abstrair, e aí lá na frente, lá no último projeto, a gente vai falar por que é importante a gente abstrair também. Eu gosto muito das figuras, das formas aí, como o Noel falou, graficamente está fantástico. E eu acho que você pode continuar se arriscando sim, né? A gente aqui é o momento de arriscar, não deixar de arriscar, não parar, não deixar de continuar arriscando. Ah, eu resolvi arriscar, não sei o quê, sabia que podia dar errado, sabia que não sei o quê. Continua arriscando. E a proposta é exatamente essa, tá? Tá Obrigado bom. pela apresentação. Obrigada, valeu. Essa primeira imagem que eu peguei, eu quis mostrar, tipo assim, a parte que eu mais gosto, né? Tipo, a parte mais salgada ali, assim. Tipo, o que eu tava pensando é que quando a gente colocasse uma imagem, assim, parecendo de um restaurante, que serve para, tipo, cardápio ou até exposição para você colocar um letreiro de alguma coisa, para divulgar a comida do seu restaurante ou lanchonete. E quando a pessoa já olha e vê essas imagens, ela já sente a vontade de comer algo, né? Como a Manu falou aí, é muito prazeroso comer, né?
Então, tipo assim, quando a gente vê algo que a gente gosta, que a gente já provou, a gente automaticamente já imagina o gosto dessa comida e às vezes até sente esse gosto da comida, né? Então, tipo assim, essa parte salgada aqui que eu quis botar, tipo, muita coisa ao mesmo tempo para poder dizer mais ou menos isso aí, a parte salgada. É dessa parte aí só. Aí tem a do doce que eu fiz. O senhor pode trocar aí, só para mostrar? Alô? É que a internet dele tá lenta, Ah, Luiz. tá. Pensava que eu tinha caído. Não, ele deve estar tocando. Mas já que, tipo, não tá aparecendo, eu vou explicar também. Tem quase o mesmo, tem praticamente o mesmo conceito, né? Dessa daqui, do salgado. Então eu peguei, tipo, o doce e o salgado para poder. Porque são coisas que eu gosto pra caramba, né? Então, a do doce é porque eu até pensei num conceito mó bacana, tipo, de tudo pra mim, na minha vida, assim, eu faço com muita vontade, tipo, com muita determinação. Então, tipo assim, até para comprar um doce, toda vez que eu vou numa padaria eu comprar ovo doce, poder comer, porque acho que a vida sem aquele docinho, aquele açúcarzinho na vida é meio sem graça. Aí eu coloquei mais coisas de doce lá, coloquei, tipo, duas imagens de doce e uma mulher comendo um chocolate, por exemplo, que é o doce que acho que a maioria mais gosta, né? E também chocolate me acalma, né? Tipo, dá uma. Ah, não sei explicar não, direito assim, que eu sinto assim. Foi dessa forma que eu quis explicar do paladar. Ah, também lembrei aqui, né? De toda vez que a gente vê esses doces assim, a gente imagina até festa de criança, os doces da esquerda aqui, né? As festas de criança a gente sempre quer comer doce demais. Da direita é como se fosse você lembra aqueles doces mais chiques, né? De casamento, de festas mais formais. E o da mulher aqui comendo é tipo o prazer diário, que a gente pode comprar simplesmente uma barra de chocolate e comer. É isso aí, tudo só. Beleza, Luiz, obrigado. Então, Luiz, interessante, assim, a proposta do doce e do salgado, né? Quando você traz, assim, uma foto, essas fotos são de internet, não é? Ou, não sei se você É, pegou de algum. Pois é, são, porque talvez fosse interessante, né? Já que você está pegando algo que está praticamente pronto, né? É de você fazer alguma interferência sua, no sentido não apenas de colocar uma do lado da outra, até porque ela deixa de ser um quadrado, passa a ser um retângulo, né? E a proposta era trazer um quadrado para cada uma dessas propostas. Então, seria um quadrado para o doce e um quadrado para o salgado. E aí, nesse caso, falta um pouco, assim, da gente perceber da sua interferência mesmo, porque simplesmente pegar a foto do doce e a do que é muito salgado, fica muito literal, né? Então, talvez, quando você sobrepõe uma imagem sobre a outra, começa da boca, por exemplo, esse trabalho do doce já tem uma intervenção maior sua do que no do salgado. Então, evoluir mais nesse sentido, de colocar mais a sua percepção sobre o que você está produzindo. Então, de repente, onde está essas divisões, você podia pôr rasgado, ou pôr uma linha, ou cortar a mão de forma sinuosa, e no salgado, de repente, fazer um recorte diferente, né? Para que a gente pudesse perceber que tem uma intervenção sua muito grande, né? Que tem a cara do Luiz, né? Não só propriamente essa questão do que é doce, do que é salgado, uma foto de doce e uma foto de salgado. E aí sim fica a interferência sua como designer, como estudante, como um cara, e não tem problema nenhum em errar, em riscar em cima, em tentar passar aquilo que você está sentindo em relação ao que é doce e o que é salgado. Mas obrigado pela apresentação. beleza, entendi o processo aí. Ô, Luiz, boa noite. Basicamente, nada a acrescentar ao que o professor Amaro colocou. Eu acho que o sentido da nossa experiência acadêmica a cada projeto é tentar que vocês se coloquem, vocês se posicionem no sentido técnico-profissional, né? Então, aqui, no caso, essa é só a apropriação de imagens que já foram, digamos, publicadas, comercializadas, lançadas, né? Digamos que não é suficiente para você conseguir
nos passar qual seria esse teu posicionamento, né? Então, basicamente, o que a gente precisa é você colocar a sua mão, no sentido graficamente falando, né? De você tratar, você pode fazer um tratamento, alguma interferência, até incluir a tipografia, se for o caso, mas que seja um elemento autoral teu, né? E não uma simples apropriação de algo que já está, que já foi feito, entendeu? Basicamente é isso. Uhum. Então, beleza, então. Vamos lá. Eu fiz pelos dois lados. Primeiro, quando eu faço esses trabalhos, eu penso muito sobre mim, né? Sobre a minha percepção e no meu sentido. Então, o que eu fiz? Por conta da anosmia, meu paladar é muito comprometido. Basicamente, eu sinto texturas, salgados, doce, amargo e tal. Basicamente é isso. Então, o que eu quis demonstrar aí? Justamente as texturas e o salgado e doce. Do lado rosa, para mim, quando vem rosa, lembro do algodão doce, como o. Quem foi que fez mesmo? Esqueci agora. Eu lembro do arroz doce, ou do algodão doce, que o rosa dá a sensação de doce, de macio, e aí foi essa parte rosa. E o cinza, eu penso numa cor mais dura. Aí eu usei aí o cinza, são cristais de sal, que é duro e salgado, o outro lado doce e macio. Aí eu botei essa letra, né, que sabor é este, usando a tipografia mais dura, digamos assim, do lado esquerdo, e mais macia do lado direito, para dar esse contraponto. É isso. Vai lá, Noel. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Realmente, eu fico me posicionando e me colocando no teu lugar é uma coisa bem complicada, né? Porque no sentido sabores deve ser uma coisa terrível, né? Até para a É só gente não pensar nisso. até para a gente que está do outro lado assimilar isso é um pouco meio complicado, né? Eu acho que isso acontece com todos. Eu acho que isso acontece com todos os sentidos, né? Quando você vê a outra pessoa que carece daquele sentido específico, gera uma estranheza tremenda, né? Pelo menos no meu caso. Eu fico pensando se você consegue sentir a pimenta, por exemplo. Você Sinto, eu consegue? sinto. Ah, sente. Então, Eu sinto só o sabor, eu não consigo decifrar se é. se é mais adocicado, se é mais salgado, né? Não, isso eu sinto. O que eu não sinto é o sabor da fruta ou da comida, por exemplo, entendeu? Então, Ah, assim, se botar as coisas da mesma textura, vamos dizer um sim, purê de batata. Então, sim. eu sinto a textura do purê, mas eu não sinto o sabor da batata. Ah, não, mas os temperos, Então, estou me referindo, por exemplo, os os temperos, temperos eu sinto. Os temperos eu você sente, sinto. né? Eu Ah, sinto, então, sim. Todos os tá. temperos, mas o tempero assim, eu não consigo também decifrar, não consigo botar. Eu tinha um paladar muito, tanto o meu paladar quanto o meu olfato era muito apurado. Então, assim, Não, eu sentia bastante. não, beleza. Já me referindo ao teu trabalho, porque o teu trabalho, digamos que é de uma sutileza diferente, né? Você encara aqui o paladar pelo lado das texturas, não tanto pelo sabor, né? Até porque a própria pergunta que você coloca na frase, né? É esse questionamento, que sabor é esse? E eu, o tempo todo, na medida que você ia explicando, eu estava me perguntando que sabores são esses. Se eu tivesse que tomar uma decisão, né, pelo lado visual e gráfico que você está me propondo, para mim, os dois momentos, mesmo sendo com cor e sem cor, eu estou vendo dois momentos doces. Mas é uma sensação minha, digamos, pela preparação que eu estou fazendo dessas imagens, pelo próprio
referencial que eu estou tendo na minha mente e associando a essas imagens. Digamos, eu estou vendo esse lado, direito, mesmo que sem saturação, sem cor nenhuma, mas ele me passa uma sensação de doce, né? Eu estou vendo aqueles doces cristalizados, né? Mas ao mesmo tempo pode ser um detalhe de grãos de sal, não sei. Estou me debatendo agora mentalmente, tentando São decodificar cristais de sal. isso. Então, se for pelo zoom, pelo detalhe, digamos que eu acertei nesse sentido, mas ao mesmo tempo me passa essa sensação daquelas balinhas caramelizadas, sabe? Sei, sei. Pelo fato de que não tem cor, né? Mas eu gostei muito da proposta. Eu acho que esse contraponto, essa dualidade, essa alternância do saturado e do insaturado, eu acho que tem tudo a ver com essa associação do sabor e do possível paladar que cada um vai responder na tua pergunta. Pelo menos é essa dicotomia que surgiu para mim, né? Sim, sim. Ô, Obrigado. Fabiano, obrigado aí pela Opa. apresentação. Então, eu acho assim, quando você coloca, né, a sua dificuldade com sabores, né, eu vi que até isso acabou se transformando no seu trabalho de forma positiva, porque você vem com a síntese, né? Por exemplo, você poderia, o lado doce poderia ser uma calda de sorvete, eu consigo ver perfeitamente uma calda, né? Então, assim, é algo que está aí macro, digamos assim, né? Você vem trabalhando com macro. Quando eu olhei para o lado direito, eu percebi exatamente que também poderia ser sal, né? Então, assim, você também vem com macro. E se você aproxima muito mais aí do sal, você começa a perder a forma do sal, como possivelmente aí do lado esquerdo fosse a forma da calda de doce. Então, isso demonstra um pouco dessa coisa né, do que pode ser reconhecido, do que não pode ser reconhecido, como é o caso da sua experiência com sabor. Então, eu achei isso muito interessante. Eu acho que há essa aproximação aí com o reconhecimento das imagens e com o reconhecimento do sabor. Então, ficou interessante também essa brincadeira que você fez aí de inverter as cores, né? E não só as cores, né? Você levou propriamente a tipografia que teria que estar de um lado para o outro e vice-versa, né? E também fez isso com as cores. Então isso também foi interessante. Isso é legal, né? Porque demonstra consciência a todo instante em estar produzindo aquele trabalho. Isso também é legal, por mais que ele esteja sendo abstrato, né? Você esteja tentando se aproximar de algo abstrato, você tem consciência do que está sendo feito. Isso é muito legal, isso é positivo. Parabéns, obrigado aí pela apresentação. Valeu, obrigado. Ah, beleza. Esse daí é o doce, né? Eu atendi as exigências que falou que a ilustração do doce teria que estar num formato 20 por 20, né? Aí o quadrado aqui no centro ele tá 20 por 20 centímetros. Eu fiz a animação lembrando assim da suavidade do doce, né? O fundo preto eu botei porque assim, me lembram muito é, as ocasiões que eu procuro doce, né? Geralmente assim, quando eu tô mais para baixo, eu procuro doce para dar aquela animada, para dar aquela adoçada na vida, sabe? Aí, aí eu fiz o personagem, né? Batizei de Toninho, buscando uma tendência que está crescendo no motion design, né? Que é o design de personagem flat, que é esse mais chapadão. Vou João, tentar abrir. tá, então eu vou comentando sobre esse trabalho, tá bom, Noel? Ok. Então, João, parabéns aí pela apresentação, né, pela proposta que você traz, de tentar trazer uma animação, né? Isso, animação é uma coisa que mexe muito com os nossos sentidos, é o que dá mais sentido à internet, né? Sim. Assim, vou fazer só um comentário em relação ao desenho, que me lembrou um pouco quando você coloca o personagem
cheio de detalhes na camiseta, né? Com sapato, Uhum. cabelo, olho, você põe um detalhe do brilho do olho e tal. Então, aí isso acaba provocando uma necessidade nossa de querer ver as mãos do boneco, né? Por exemplo, a Sim, gente tem as meninas super poderosas que não têm a mão, né? Mas sim. aí são as bonecas extremamente estilizadas, né? Com o mínimo de coisas possíveis, né? Então aí fica Uhum. com alguma dica mesmo, né? Quando eu for fazer um bonequinho animado, né? De repente esse bonequinho podia estar bem mais simples ainda, né? Até menorzinho talvez para valorizar mais a obra que você fez aí no fundo, a questão do doce, que ficou bem interessante, essa coisa do Uhum. movimento da galinha aí, partindo do centro. Então, de repente, um Sim. bonequinho menor e com menos detalhes mesmo, né? Já que você não quis colocar a mão, não estou dizendo que a falta da mão seja um problema. Nesse caso aí, como o boneco está muito cheio de detalhes, nariz, boca, cabelo, brilho no olho, estampa na camiseta, sapatinho vermelho e tal, então aí cadê a mão, né? Então, assim, vou tirar a mão, beleza, mas aí deixa eu também tirar outras coisas e deixar esse boneco um pouco mais estilizado do que propriamente com as proporções humanas também, ele está com as proporções Entendi. humanas, né? Então, assim, quase, né? A cabeça está um pouco maior, óbvio, mas algo mesmo, meio desproporcional mesmo. Mas parabéns aí pelas cores, do trabalho, do doce, ficou interessante também. Uhum. Assim, o movimento que a bolinha faz, né, que seria o doce, é um movimento mais suave, né, que é diferente do salgado, que se conseguir rodar aí e encaixar com a explicação. Não, legal, o movimento da bolinha ficou fantástico, ela saindo aí do meio, bem interessante. Uhum. Aí eu não sei se o Noel consegue colocar o de salgado. Pessoal, eu peço desculpa porque eu realmente estou com dificuldades aqui na minha conexão. Eu estou tentando agora entrar de novo aqui no Blackboard. Só um minutinho, deixa só. Tá bem lento isso aqui. Já vou tentar abrir de novo aqui essa segunda. Nunca vi essa internet tão lenta. Só para ir adiantando, João, com respeito a essa primeira parte aqui do doce, é claro que eu não sei se é por causa do próprio GIF animado que ele deixa o fundo infinito e a gente não tem a referência do formato, mas eu imagino que eu poderia enquadrar isso aqui num quadrado preto, né? Não tem problema. Fora esse lado da animação, não vou entrar no mérito da animação, porque digamos que não era não era um dos requisitos exigidos no nosso projeto, era porque a gente está buscando mais esse lado conceitual Certo. da proposta e do posicionamento do aluno como designer. Basicamente, eu Uhum. achei que talvez, no caso da imagem específica do doce, ou dos doces, né, você poderia ter trabalhado uma coisa mais, né, algo mais autoral, né? Pode ser uma espécie de Entendi. filtro ou modo de mesclagem, ou brincar essa imagem com algum elemento tipográfico, alguma coisa que, digamos, saísse do lugar comum, da coisa mais literal, né? E fosse por Uhum. uma proposta, digamos, alternativa no sentido gráfico, né? De propor Entendi. alguma coisa diferente do que uma mera imagem que você tenha, digamos, incorporada, acoplada ao boneco animado, né? Certo. Mas fora isso, eu acho que funciona como pequena como pequena historinha, né? Que você está contando. Uhum. Eu acho que funciona. Agora, eu estou tentando abrir aqui essa segunda parte para que é outra animação, né? Ah, legal. Aí, aí eu usei a mesma base do personagem e quis botar uma cor quente para representar o salgado, porque eu penso em alguma coisa salgado, o que me vem na minha cabeça é uma cor quente. O movimento que a coxinha faz é um pouco mais violento, porque na minha cabeça o salgado é um sabor mais marcante do que seria o doce, é um sabor mais agressivo.
né? Porque, por exemplo, quando tá muito doce, a gente dá aquela estranhada, mas dá para aguentar. Quando tá muito salgado, é alguma coisa muito carregada, né? Que sobrecarrega o nosso paladar. Aí eu tô fazendo aí como se fosse a coxinha batendo no personagem, que é justamente o sabor forte do salgado, né? Eu achei interessante aí que parece que o bonequinho está mais bombado, ele acaba parecendo uma coxinha também, né? Sim. É, dentro daquilo que o Noel falou, por exemplo, se o seu trabalho apresentado fosse só essa coxinha e esse fundo amarelo aí, ela também estaria muito bem representado, porque você olha a princípio assim, você pode ver a coxinha, mas ela também poderia ser um outro elemento, né? Então, eu Uhum. acho isso interessante também. Parabéns aí, obrigado pela apresentação. Valeu. Bom, então foi bem simples, né? E direto. Eu representei o azedo por meio do limão, uma fruta, e uma carinha que a gente faz de azedo, de uma fruta azeda, e a cereja, né? Um doce. Eu quis contrastar também as cores, né? Peguei cores complementares, o verde e o vermelho. E acho que aqui não está dando para ver, mas eu tinha colocado uma texturinha, né? Uma texturinha do limão e uma textura da cereja. Basicamente isso. Vai lá, Noel. Boa noite, Haroldo, tudo bom? Beleza. Pô, primeiramente, te parabenizar. Eu acho que, primeiro, gostei da composição. Acho que a escolha do círculo é sempre boa, né, para poder unificar dois momentos diferentes, né? Eu acho que as formas geométricas ajudam muito nesse sentido. E você trouxe dois momentos do paladar, o azedo, né, o cítrico com o azedo e o doce da cereja. Talvez a cereja ela possa ser até motivo de debate aqui, de discussão, né? Até que ponto a cereja ela pode ser muito doce, dependendo se ela está muito verde ou madura, pode chegar também a ser azeda como o limão, não tanto como o limão, mas é claro que você reforçou isso desde o ponto de vista da cor, né? Até para estabelecer esse diferencial, né? E fico na dúvida se realmente a cereja seria o contraponto ideal para o limão, né? Mas eu gostei muito da proposta, né? Da alegria e do angry no sentido do verde, do raivoso, do acedo, né? Uhum. Parabéns pelo trabalho. Gosto da simplicidade, né? É uma mensagem que chega com clareza, de maneira direta. Gostei. Beleza, valeu. O Haru, é legal, assim, eu também achei interessante a composição, né, que você fez com limão ali, meio com carinha de raiva, só em virar o limão ali já deu essa sensação. Se nem tivesse a boca aí, eu acho que a gente ia ver aí também, ia ter essa percepção, né, de algo meio raivoso, né, que está muito ligado talvez ao sabor para alguns, né, e também a questão da cereja, ela virou um olho aí, você colocou, ela podia estar no outro ângulo, né? Mas a partir do momento que você coloca a vista de cima, né? A gente consegue perceber até a pupila aí dentro do olho, né? Aparentemente é um trabalho bem simples, assim, mas de uma percepção que acabou funcionando. Me lembrou um pouco uma publicidade que tinha, que acho que eu vi, estava em Salvador, e isso é muito comum, se você colocar na internet, a gente consegue ver, que era uma campanha publicitária para um motel que estava oferecendo café da manhã, né, para as pessoas pernoitarem lá, né? E aí eles fizeram com comidas, né, e com frutas principalmente, né, algumas associações com partes do corpo que estavam ligadas à sexualidade, né, ao sexo, né, como o pênis, né, a própria vagina, tal. Você olhava ali frutas e via essa questão da sexualidade por causa de um ângulo que a pessoa colocou ali na hora de fazer a foto. Então isso ficou interessante, obviamente que não tem nada a ver aí com o Monteiro, né? Mas me lembrou muito essa campanha, que foi uma campanha de grande sucesso, a partir de um detalhe, de uma fotografia de um pedaço de fruta, de um detalhe de uma comida. E a mesma coisa aí, né? Nesse olho da cereja, né? Você consegue ver o brilho do olho, da pupila, por meio do ângulo que você escolheu colocar. E a mesma coisa ali, você virou um limão, você conseguiu fazer uma cara raivosa, né? Acho que esse é o grande mérito do seu trabalho. Parabéns. Legal, valeu.